Além de dar os 70 anos, o Trump trouxe a embaixada americana para Jerusalém. Com a partida de Daniel Mastral, algumas das suas entrevistas em podcasts passaram a viralizar, pois com a vitória de Donald Trump, falas de Daniel Mastral sobre o Apocalipse, sobre o Anticristo e sobre a volta de Jesus voltaram a ficar em alta. Nesse vídeo, Daniel Mastral fala dos sinais que estão acontecendo, a qual está revelando a volta de Cristo, e você vai ver agora. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar e sem muita demora, vamos ao vídeo. Depois da partida de Daniel Mastral, alguns de seus vídeos estão repercutindo nas redes sociais. Um deles é a qual ele mostra sinais dizendo que a volta de Jesus está mais próxima do que a gente imagina. Confira. Maria, né, um conteúdo tão extenso em poucas palavras, mas assim, condensando a coisa, a Bíblia sempre fala para você observar sinais, né? Então tem sinais dos céus, tem sinais geopolíticos, tem uma série de fatores ali. Se eu me ater a um exemplo só, um exemplo único, né, para pensar um só, Mateus capítulo 24, Jesus ele fala uma série de coisas que vão emoldurar o final dos tempos, e ele diz que, olha, quando acontecer isso, eu estou às portas. Eu não cheguei, mas eu estou chegando, estou às portas. Dentre essas coisas, ele faz uma alusão à figueira, né, quando os ramos estiverem tenros, eis que é chegado o verão e eu estou às portas. A figueira é uma alusão a Israel, né, então, talvez não dê para explicar em todos os detalhes aqui, mas é uma alusão direta a Israel. Então, Jesus deixa um marcador temporal ali, ele dá um marcador de tempo. Não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. Se o terremoto, tudo, isso sempre aconteceu. Só que da criação do Estado de Israel, 14 de maio de 48 para cá, aumentou exponencialmente, né, as explosões climáticas, tsunami, maremoto, terremoto, escambau, né? Então muita coisa mudou. O amor tem se esfriado, tudo como ele falou. Aí termina esses 70 anos, né, 70 anos vai estar em Salmo 90:10, né? É uma geração bíblica, 70 anos. Então não vai passar essa geração sem que as coisas aconteçam. O Estado de Israel é criado em 14 de maio de 48, mais 70 anos, 14 de maio de 2018. Né? Um pouquinho antes de 2018, nós tivemos um fenômeno raríssimo, né? Acho que foi 2015, 16 ou 14, 15, acho que 14, 15, a tetra de luas e sangue. É muito raro acontecer isso. E isso coincidiram certinho com as festas judaicas, com as principais festas judaicas. Cada lua de sangue na festa judaica. Então, nós tivemos lua de sangue, marcadores de tempo também, sinais astrológicos. Israel foi fundado, lua de sangue, Guerra dos 6 Dias, luas de sangue, né, uma série de fatores. Aí que acontece em 2018? 45º presidente norte-americano, número 9 para o satanismo é muito importante, porque Lúcifer recebeu 9 pedras de Deus, né? Lúcifer, na verdade, é um título, Lúcifer, né? Na verdade, surgiu bem depois, na verdade, o termo Lúcifer. Bem depois, né? Mas aí vai entrar depois. Até no início, antes da Inquisição, a ideia que se tinha do diabo era simplesmente um anjo caído, era a figura, o desenho dele era um anjo. Entendi. Não tinha chifre, cauda, isso aí veio depois, né? Na época da Idade Média, Inquisição e tudo mais. E é só uma terminologia, né? Segundo algumas linhas judaicas, o nome dele seria Samael. Né? Então, aí o resto é título, né? Diabo, o que traz visão, são títulos, né? Enfim. Aí Jesus pontuou, não vai passar essa geração. A geração ela terminou em 14 de maio de 2018. O 45º presidente era Donald Trump, que vai voltar, provavelmente, né? Volta na próxima eleição, no meu entender. Ele volta e volta com muito mais força. Ele deu uma saída estratégica, a francesa, né? Para o Putin poder fazer o que ele tinha que ser feito. Aí ele volta, né? Promove uma sensação de paz, né? Que é o que a Bíblia coloca. Enfim. 2018 é o que aconteceu de grande importância, de marcador temporal, né? Além de dar os 70 anos, o Trump trouxe a embaixada americana para Jerusalém. Isso é um sinal no mundo espiritual muito grande, que mostra que Jesus está às portas. Então ele está perto. Não quer dizer que vai chegar amanhã, não posso datar, dizer, vai ser tal dia, tal hora, né, mas está perto. Então eu tenho que estar preparado para a volta de Jesus se fosse hoje, se fosse amanhã. Eu me acertar com Deus hoje, fazer o bem hoje, não deixar o bem que eu posso fazer hoje para amanhã. Você procrastinar, fazer o bem, né? Essa é a nossa missão. É o grande segredo da vida, é você transformar alguém, transformar uma vida, sabe? Fazer alguém sorrir, fazer alguém ter esperança, você consolar os que choram, dar norte aos perdidos. É o que a Bíblia fala. Acho que essa é a nossa grande missão e a gente se perdeu muito disso. Hoje a gente se ocupa mais em
amaldiçoar o irmão, em achar defeito no outro, em olhar o cisco no olho do irmão e não olhar a trave no nosso, né? Então a inversão desses valores realmente é você praticar o amor, né? Exercitar e praticar o amor. Porque às vezes uma palavra, como a gente falou, muda uma vida, muda uma história. É verdade. Mano, muda uma história. Você fala, cara, você vai conseguir, vai dar certo, cara, aqui passa, tudo na vida passa. As coisas boas eu sei, passam, então aproveite o máximo. As coisas ruins também vão passar. Então espera em Deus, descansa no Senhor, basta cada dia o seu mal. Cara, e isso é o que Jesus quis dizer com uma paz que transcende o entendimento. A nossa paz está muito ligada aos fatores temporais, momentâneos. O nosso, eu tenho paz porque minha conta está paga, eu tenho paz que eu tenho saúde, e isso não traz paz, isso não traz. E nem sempre Deus cura também. As pessoas acham, Deus não me curou, então Deus não me ama, né? Eu tenho pecado, tenho legalidade. O que vendem para você? Eliseu, porção dobrada de Elias, morreu da doença que ele tinha. Provavelmente foi um câncer, segundo algumas linhas teológicas. Morreu, né? Paulo, o lenço de Paulo curava enfermo, mas ele não foi capaz de curar Timóteo, que ele considerava como um filho. Então, nem sempre Deus cura. Então, não é culpa sua. Existem coisas que nós sabemos e coisas que nós não sabemos. Uma Bíblia fala em Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor e as reveladas a nós. Então, em tudo dá graças. Acho que essa é a grande pegada de saber agradecer pelo dia de hoje, não reclamar pelo que você não tem, mas agradecer pelo que você tem. Se você olhar, você tem muita coisa, né? Você tem a saúde, você tem uma cama para deitar, você tem duas pernas, dois braços, você enxerga, você cheira, você come, tem muito mais a agradecer. Cara, você tem muito mais para agradecer. Só que esse é o negócio. Como ensina gratidão? Isso tem mecanismos mentais pra gente que consegue ser grato. Tem gente que você consegue ser vitimista. No meu caso, é tipo assim, cara, eu consigo muito. Olha, pode estar explodindo o planeta, o mundo, tipo, cara, só de você acordar e ter mais um dia, sim, você já é um ponto inicial pra mim no start, exatamente, na minha cabeça, no meu mecanismo mental pra poder desenvolver gratidão em qualquer situação. Porque, cara, 100 mil pessoas morreram. Todo dia 100 mil pessoas morrem. Não acorda vivo, infarto, doença, assassinato, tiro. 100 mil pessoas. Você bota aí no site do contagem populacional, não sei o que, você vê 100 mil pessoas todo dia não tem a oportunidade que você teve de acordar pra reclamar. Exatamente. Então o ponto é, cara, começar nisso. Aí você fala assim, cara, tem gente que vive tão feliz. Você vê aqueles palestrantes, o Marco Rossi, o cara não tem duas pernas, o cara não tem dois braços. Ele depende depende de absolutamente fantástico, 100% pra fazer qualquer coisa. E o cara tá sempre feliz, otimista, palestrando, fazendo negócio de grupo de samba, toca música, faz palestra. O cara não tem as duas pernas, dois braços. Aí esquecem que tem gente, tipo assim, nunca viu nada, nasceu cego e nunca teve a chance de ver uma cor, e você só tá usando teu olho pra olhar as coisas, reclamar, criticar, falar que é feio, não sei o que, sabe? Tem gente que é surdo, mudo, mas tem muitos motivos pra quando você acordar, você fala assim, putz, mais uma chance, pode ser o desafio, o problema que for, enquanto estiver vivo tem solução. Sim. Mas isso também é uma crença minha, é uma mentalidade que foi instalada em mim, do tipo assim, enquanto eu estiver vivo, tudo tem solução, exceto a morte. Exatamente. Tipo, cara, enquanto isso você pode chegar e viver uma nova aventura, um novo dia, por mais seja estressante, problema, desafios, cara, você tá vivo, tem gente que morreu ontem não vai ter essa oportunidade que você tá tendo hoje. Então esse é o mecanismo mental, um dos mecanismos mentais que desenvolve pra você refletir e desenvolver a gratidão. Porque você não agradece, não adianta, obrigado pela casa, pela comida, não, peraí, você acordou. Vamos agradecer primeiro porque você tá vivo, porque teve gente que não tá. Vamos agradecer que você tem duas pernas, porque tem gente que quando acorda tem que pedir pra alguém buscar na cama. Você enxerga porque você acordou, tá vendo o sol, meu Deus. Mas, nossa, que chuva, dia chato. Você tá tendo olho pra ver que tá chovendo um dia escuro, nublado. Mano, tem gente que não tem esse prazer. Então, é pensar nisso. Aí muita gente chega com esse negócio. Porque a dor do outro, a minha dor não diminui a minha... Beleza, mas é que eu tô falando que esse é o mecanismo pra eu nunca chegar e ser ingrato e reclamar da minha vida. Tipo, por mais que, sei lá, aconteceu um monte de problema na minha vida, isso aqui, mano, eu fui seguir firme. Tipo, olhando o quê? Tipo, meu pai faleceu, mas tem meus irmãos. Tipo, meus irmãos mais novos estão espelhando em mim. Meus avós estão com 75 anos trabalhando 18 horas por dia. Preciso continuar vivendo, saca? Então sempre olhar pro lado positivo e se condicionar a sua cabeça, olhar pra otimista, positivo, vai dar certo, isso, aquilo. Mas é muito louco. Como o Paulo fala, a maioria das pessoas nada vai me separar do amor de Deus, né? E quando ele coloca em tudo da graça, a gente pega só o trechinho, né? Mas antes disso ele fala, eu aprendi a passar necessidades e aprendi a viver em abundância. Então em tudo posso naquele que me fortalece. E isso a gente muitas vezes esquece, a gente deixa passar batido, né? Deixa de agradecer pelo que tem e reclama pelo que não tem. Acho que esse é o grande mal da humanidade, às vezes preocupar com a vida do outro, né? Em vez de olhar para si mesmo, olhar para dentro e, puxa, se olhar no espelho de Deus.
Como é que eu estou hoje na fita com Deus? Não importa, eu sei que tem gente que não gosta de mim, Jesus não agradou todo mundo, eu sei que tem gente que me odeia, né, como também não deve gostar dele. Né? Então tem gente. Hater para todo lado. Se Jesus estivesse nos dias de hoje, ele seria expulso da igreja em nome de Jesus. Exato. Ele seria expulso. Né? Porque a casa tava cancelado. Um templo de adoração virou um povo de ladrões. E muitas vezes é assim, claro, com raras e honrosas exceções, remanescente fiel e tudo mais, né, mas aprender realmente a agradecer. Aí você vai ter essa paz que transcende o entendimento, que vai além da compreensão natural das pessoas. Você, puxa, aparentemente está dando tudo errado, mas eu sei que Deus está no controle, né, e essa situação... Contradizendo a escatologia tradicional, o pastor Geraldo Moraes, em um culto na sua congregação, também falou sobre a volta de Jesus e, pasmem, ele diz que Jesus não vai mais voltar. Confira. Bem-vindos a uma Pérola da Graça. Eu não sei a hora que você está assistindo, mas bem-vindos à Pérola da Graça. Bem, desde que eu me encontrei na religião, desde que eu entrei nesse... Antes de entrar em igreja, eu não participava de nada disso. Desde que eu comecei a andar nas igrejas, eu ouvi dizer que Jesus vai voltar. Alguns mais sábios diziam, a segunda vinda de Cristo. Sempre ouvi isto. Fora da religião, não. Então, quando eu entrei na igreja, na chamada igreja, eu sempre ouvi isto. Passei pelo sistema, depois entrei por um sistema em nome de graça, que é onde o homem diz que ele é o fundador da igreja. É um sistema em nome de graça. O fundador da igreja é Cristo, é o cabeça dela. Quando ele disse a Pedro, Pedro, sob esta pedra, que era ele, você vai fundar a minha igreja. Não é a igreja de Geraldo, nem de Apolo, nem de Cefas. E quando eu passei pelo sistema em graça, eu ouvia uma frase muito interessante. Aquilo me deixou encantado, né? Salvo uma vez, salvo para sempre. Disse, graças a Deus. Estou vindo do sistema que dizia que eu perdi a salvação. Esta é a igreja da graça. Salvo uma vez, salvo para sempre. Recebi aquilo no meu espírito. Linkava com outras passagens, né, dizendo que nada me separa do amor de Deus, que da palma da mão do Pai ninguém me separa. Então isto se confirmava. E é o que eu disse aqui em off. O conhecimento, ele é ilimitado. Existem coisas que Deus dá para esta geração, um conhecimento para esta geração, de acordo com a tua capacidade de raciocínio no contexto social que você vive. Você sabe, os mais antigos entre nós, o meu sogro com 83 anos, ele fica impressionado com a tecnologia. Como que eu posso ver a minha filha? Ela está lá em Duque de Caxias e eu aqui tão longe. Quem diria? Nasceu em 1900 e pouco. Então existe um conhecimento da graça de Deus, da revelação da graça, que nós não podemos suportar ainda. Lembra o que ele disse aos judeus? Eu tenho muito que vos falar, mas vocês não podem suportar ainda. Não era para eles. E assim como disse em off, Paulo disse o mistério que estava oculto dos séculos e gerações. O momento chegou. O que nós podemos viver hoje, pessoas não poderiam atingir nunca. Tanto é que eles acham loucura. Mas daqui a 100 anos, lá no futuro, com as coisas muito mais avançadas, eles vão deter de um conhecimento que nós hoje não conseguimos suportar, ou não podemos suportar. Então, quando se apresenta alguma coisa aqui do Evangelho de Paulo, os meninos, os que ainda estão no fundamento, mas reagem de uma forma, não pode, heresia! Não é que a sua mente não evoluiu, a sua mente não acompanhou um crescimento para poder suportar as grandezas das revelações. Está preso lá atrás. Mas vamos ler. Ora, neste caso, seria necessário que ele, Jesus, tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, leia por favor. Agora, porém, ao se cumprir os tempos. Segura isso aqui. E aqui começa. Vejam os senhores a dificuldade que eu, com a 4ª série, tenho que ensinar os doutores da atualidade a conjugação verbal.
Só pode ser mesmo coisa de Deus e a Ele toda a glória por isso. O ano da escrita não é 2020. Por que é que não se respeitam isto? Porque vão futurizando esta passagem. Jogam isso para 2020, 2050, 2090 e não terminam nunca. Nunca. Porque esta é a forma de aprisionar e engessar a mente das pessoas. Ora, se o tempo da escrita aqui é ano 67 da primeira era cristã, significa que os tempos se cumpriram quando? Hoje vai se cumprir ou nos dias de Paulo já estava se cumprindo? E por que não aceitam isso? Sabe por quê? Porque não foi o pastor da convenção quem está revelando isto. Sabe por quê? Porque não é o pastor lá que é formado em psicologia e a igreja dele tem 200 mil membros. Sabe por que não aceitam? Porque é Geraldo, a quarta série, comedor de acarajé. Aí não aceitam. Não, mas não pode, porque ele, mas não sou eu, é o que está escrito, respeitando a colocação verbal, respeitando o tempo da escrita, e lendo com os olhos iluminados. Paulo disse agora, ele não disse daqui a 1000 anos, quando se cumprirem os tempos, ele disse agora, o cumprimento, o tempo estava se cumprindo naquele tempo, ano 67 da era cristã, no ano 70 e DC, aquela geração ia se cumprir. Era chamado mundo Aion, iria ser destruído. E por que não aceitam isso? Porque foi muito mais fácil ensinar na escola dominical que o homem que estava aqui é que decidiu o que queria ser lido, escrito, e toma ameaça, e toma dízimo, e toma isso. E quando você vem com essas verdades, ela não pode ser verdade. Se ela não pode ser uma verdade, e por que pregam ela? Porque se essa passagem aqui, como me disse um doutor, se é que pode chamar um camarada desse de doutor, mas eu vou respeitar, doutor da loucura. Se esta passagem que ele me disse que esta passagem é um engano, todas as demais escrituras são também. Mas não é só isto. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. 27. Tem? E assim, como aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. O juízo veio. Nós vamos já falar disso mais à frente. 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados da humanidade. Também é um assunto mais para frente, porque eles dizem que todos estão salvos, são os universalistas. Aqui diz que ele veio tirar os pecados de muitos, e muitos não são todos. Depois ele diz, ele aparecerá uma terceira vez. Tira daqui, Miguel, tira daqui. Ele iria aparecer quantas vezes? Segunda. Ele não diz que haveria uma terceira volta de Jesus. Disse? Não. O apóstolo dos gentios, na fundação, disse que ele iria aparecer uma segunda vez. É o que as igrejas chamam da segunda vinda de Cristo. Todos já ouviram isso. Correto? Correto. Tá bom. Até aqui é fácil de entender. A segunda vinda de Cristo. Agora veja como que eu consigo aprender a revelação do Evangelho, e é assim que me chega o conhecimento. Tá. A segunda vinda de Cristo seria para quem? Então, Paulo, volta lá. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado. A quem? A quem? A quem? A quem? A quem? Quem aqui está aguardando Jesus para a salvação? Diga amém! Um só! Só um que não está salvo. Ora. Exato. Então espera aqui tudo de novo. Espera ainda. Se a igreja está esperando Jesus voltar e ele virá para o que o aguarda para a salvação, então esta frase de salvo uma vez, salvo para sempre, não pode ser dita. Se eu ainda estou aguardando para a salvação, então eu não posso falar salvo uma vez, salvo para sempre, porque a segunda vinda de Cristo era para quem? Para quem o aguardava para a salvação. Se ele não veio, ninguém está salvo ainda.
E Romanos 13:11, Paulo explicou isso melhor aos romanos. Leia aí. Leia aí. Vamos lá? Temos. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Diz isso a mim e a você? Ou ele escreve à igreja de Roma? Quem aqui está na igreja de Roma, diga ui. Ninguém. Ah, senão o cara desiste e vai embora, meu. Uma coisa é o que é doutrina no argumento de Paulo. Então a doutrina, ela é atemporal, não pode batizar. Cristo cancelou a dívida. Isto aqui é a doutrina. Outra coisa é a fala de Paulo direcionada aos seus ouvintes. Isto é temporal. Isto tinha ele era o remetente e eles o destinatário. Não pode servir para mim. Entende isso ou não? Claro! Mas a escola dominical perdeu tempo com outras coisas e não isto. Tudo que está aqui aplica em mim. Aí dominam ao seu bel prazer. Uma coisa é o que é temporal, o tempo da carta escrita para um destinatário, e uma coisa é o que é atemporal, a doutrina do evangelho que é aplicada nos dias de Paulo, nos meus dias, na próxima geração e enquanto durar a terra, que Eclesiastes diz que será para sempre. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora, nos dias de Paulo, mais perto do que quando no princípio cremos. Eles estavam salvos ou não? Aqui não. O que é que eles estavam esperando? A segunda vinda para completar esta salvação. Não, mas não pode. Não, se pode ou não pode, eu não sei, só estou lendo. Mas é porque você... Ó, não parte pro lado pessoal não, que eu tô de birimbau novo, hein? Eu vou pegar... Já viu aqueles caras que quebram guitarra assim no palco, assim? Eu vou quebrar o birimbau aqui, meu amado. Eu já ia trazer hoje, ela falou, não leva não, porque hoje você vai coisar. Meu amado, me parece que eu escrevi isso hoje. Mas como é que leram por aqui e passaram por isso? Não, vamos... Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Epístola de Paulo aos Romanos. Jesus já havia morrido? Sim. Já havia ressuscitado? Sim. E eles ainda não estavam salvos? Aqui diz que não. E por que é que lemos, passamos por isso e hoje você mostra? Porque foi um conhecimento guardado para esse tempo. Mas eu congreguei numa igreja em graça e o pastor lá que revelou a graça. Pode parar isso aí. O pastor não revela a graça, quem revela é o Espírito Santo. Ele trouxe um entendimento da revelação do Espírito Santo para aquele momento. Mas ele ser o detentor da revelação? Não pode, abençoado. Deus não divide a sua glória com ninguém. Este é o conhecimento para este time da história que nós estamos vivendo. Um abençoado me disse, mas as doutrinas que você prega, nunca se ouviu falar. Claro, vocês tendo olhos, vocês liam, mas não viam. Porque eu não estou inventando, eu estou lendo o que está escrito aqui. Paulo chamou a igreja de Roma e disse, gente, a nossa salvação, não desistam. A nossa salvação, ela está mais próxima do que quando nos princípios nós cremos. Pela sensibilidade de Paulo, ele estava entendendo que o templo iria ruir. Como disse o profeta Daniel, Jerusalém seria invadido, os gentios iriam pisar o átrio exterior, como o Apocalipse mede lá o capítulo 11, tudo estava se cumprindo dentro daquela geração. E no ano 67 da era cristã, Paulo pega pena e tinta e escreve os Hebreus, o que você vai ler agora. Bota para mim aí, Hebreus 10, 37, vê se tem, pra gente terminar essa pérola aqui, Miguel lindo, por favor. Mandaram um abraço para você lá da Bahia, Miguel. Tu não merece não, mas toma esse abraço aí. Leia. Porque ainda... dentro de alguns séculos. Oi? Pouco tempo demora quanto? 6 meses? Pouco tempo demora 1 ano? Pouco tempo é quando? Daqui a pouco? Não, eu já estou indo já, eu estou chegando aí. Isso é pouco tempo. Leia. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e demorará 20 séculos.
Claro que não. Ele disse aos romanos, está mais perto. Ele disse aos hebreus, vai aparecer uma segunda vez, e a igreja esperando 20 séculos. Claro. Por detrás disso diz, se você sair da igreja, você fica quando Jesus voltar. E quem que sai? E quem é que sai? E o pastor adultério, ele bate na mulher gravando live, e faz culto de reunião de casal e mata o marido. Vocês vão, né? Tem um convite aí para reunião de casal lá em Niterói. Quem vai? Ninguém, né? Meu amado, essas são as verdades estampadas do evangelho que eles pularam por cima. Eu não prego apenas o que é bom para mim, eu prego o que é. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Quem era este? Jesus, o Filho do Homem. Parabéns, Lima. Porque o Cristo ressuscitado não veio condenar nem julgar a igreja. O Cristo ressuscitado veio para fazer da igreja o seu corpo, ele o cabeça, e habitar dentro de cada um de nós, como habita em cada um de vocês. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.